Olá, muito boa noite a todo mundo que já está entrando aqui na live. Esperando o Dr. Jorge Valente entrar para convidá-lo. Hoje nós vamos falar sobre saúde masculina. Sejam todos muito bem-vindos. Ele já chegou aqui, vou convidá-lo. Enviado. Boa noite, Lívia, seja bem-vinda. Oi, Dr. Jorge. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa Tudo noite. bom. Tava aqui Hoje é conversando sexta-feira, né? Saúde masculina. Hoje eu posso estar com uma camiseta um pouquinho mais Poxa, relaxada, sem paletó, achei o look para falar com os rapazes. Achei o look extremamente apropriado para sexta-feira, um sextou de respeito aqui na Clínica Elsmar Coutinho e também aí para os seguidores, boa noite aí para os seguidores do Dr. Jorge Valente. Essa live que marca aí o retorno das nossas lives, né? A última já tem um tempinho que aconteceu, então vamos retomar em grande estilo, falando sobre saúde masculina. Já cumprimento aos seguidores que entraram aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Uma live com o Dr. Jorge Valente é sempre um motivo da gente celebrar, porque grandes pequenas aulas serão aplicadas aqui para os nossos seguidores. Doutor, quer cumprimentar o pessoal antes da gente começar Quero as perguntas? sim, me perdoe, eu estava só deixando o meu roteiro aqui, porque essa é uma live que eu considero muito importante, eu quase nunca faço roteiro. Eu normalmente faço tudo da cabeça, que vai aparecendo. Mas como tem algumas coisinhas que eu não quero deixar de falar, eu terminei fazendo um roteirozinho. Então, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live. E quando eu falo de saúde masculina, eu sei que a resposta de vocês vem logo em primeira mão sobre reposição hormonal, sobre testosterona, sobre deficiência de testosterona, sobre disfunção erétil, sobre tudo isso que rege esse principal hormônio masculino. E é óbvio que a live não pode deixar de ter a testosterona como um tema principal. Mas eu quero fazer uma abordagem diferente, porque quando a gente pensa em saúde, a gente tem que ter uma visão muito mais ampla. E a testosterona, como qualquer hormônio ou como qualquer nutriente que a gente reponha numa pessoa que tem deficiência, a gente tem que levar em consideração que essa pessoa tem que estar preparada para receber isso. Seja um nutriente que essa pessoa precisa ter um intestino que funcione bem para digerir e absorvê-lo, seja um hormônio que essa pessoa precisa ter um receptor preparado. E é por isso que eu quero começar essa abordagem falando um pouquinho sobre obesidade e sobrepeso nos homens. Porque vocês vão entender que isso tem tudo a ver com a testosterona, com a sua diminuição, com os problemas e os efeitos colaterais que ocorrem com a reposição da testosterona. Tudo isso está intimamente ligado com o sobrepeso e com a obesidade. Por isso que eu quis preparar algo com a visão um pouquinho diferente, porque dessa maneira a gente consegue ajudar, mesmo que não possa ir numa consulta com a gente. Porque estratégias de emagrecimento e de melhora naturais da testosterona com mudança de hábitos são algo que devem ser, inclusive, para quem vai no consultório a primeira tentativa. E não já entrar imediatamente com o hormônio, exceto naquele paciente que já tem uma andropausa franca, que já tem um hipogonadismo franco, que a gente não vai fazer mais aquela glândula voltar a produzir. Mas grande parte das pessoas, a gente tem essa possibilidade de restabelecer um bom funcionamento. Então, falar sobre isso eu acho que é muito importante numa live como essa. Muito bom. Já deixando aqui antecipado que quem está entrando na live, quem está participando, assistindo a gente aqui, também pode enviar as perguntas. A gente já tem algumas pré-selecionadas, o Dr. Jorge também já fez o roteiro dele, mas se vocês tiverem dúvidas ao longo da conversa, podem ficar à vontade. Tanto os homens que estão nos acompanhando, quanto as mulheres que tiverem com seus companheiros, seus filhos, enfim, outros homens importantes aí da vida quiserem compartilhar a sua dúvida aqui com a gente, fica à vontade. Deixa eu ver se eu mando um aviãozinho aqui para o pessoal, para eles começarem a andar. Deixa eu procurar um comentário de uma seguidora aqui que ela pediu para te mandar um abraço, não vou deixar de cumprir. Foi Liz Cordeiro. Mande um abraço ao melhor e querido médico, Dr. Jorge Valente. Obrigada, Liz. Outro abraço grande para você, Liz. Renata Lopes disse, o melhor de Deus. Olha, doutor, tá com moral, viu? Tem outras pessoas. O doutor Gabriel Ata entrou também, está assistindo a gente. Bem-vindo, doutor Ata. Ele deveria até entrar ao vivo e participar também.
Esse bate-bola devia ser entre vocês dois, viu? Pois é, eu acho que a próxima, por isso que eu vou focar mais no emagrecimento, nessa parte, que na próxima, para a gente falar da testosterona propriamente dita, tem que ter a presença de Dr. Gabriel Atta. Eu concordo. Vamos organizar esse próximo encontro. Vamos lá, então. Começa as perguntas aqui, ou o senhor já separou alguma que queira dar início? Na realidade, eu queria começar falando um pouquinho. Por que eu falei que a gente tem que levar em consideração o emagrecimento? Existem dois hormônios, duas proteínas muito importantes quando a gente pensa na testosterona. Uma delas é a aromatase. A aromatase é uma enzima, é uma proteína que converte a testosterona em estrogênio e vice-versa. Mas nos homens, o excesso de aromatase transforma a testosterona em estrogênio. Então, gravem bem isso. A aromatase transforma a testosterona, que é o hormônio mais predominante em homens, eu não gosto de dizer hormônio masculino, porque mulher também tem testosterona, em estradiol, que é um hormônio predominantemente feminino. E a outra proteína muito importante é o SHBG. Quando a gente fala de testosterona, a gente não pode deixar de esquecer do SHBG, que é uma proteína que, quando está ligada a essa testosterona, ela inativa. Essa testosterona, ela não funciona enquanto está ligada ao SHBG. E por que elas são muito importantes? Primeiro, o tecido gorduroso é riquíssimo em aromatase. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quem está inflamado, quem está acima do peso, produz substâncias inflamatórias que elevam o SHBG. E essa elevação no homem é, inclusive, fisiológica e uma tentativa de proteção, e eu vou explicar. Por que a gente se preocupa com isso? Muitas vezes homens vêm aos nossos consultórios querendo ajuda por muita fadiga, muito cansaço, alguns com diminuição da libido, alguns com disfunção erétil, alguns com perda do sono, da memória, todos sinais indiretos da deficiência de testosterona. A gente dosa e vê que a testosterona realmente teve uma queda. Mas a gente percebe, quando faz uma avaliação grande, que o estrogênio desse homem está subindo. Que o SHBG desse homem está subindo. Então, que alguns fatores inflamatórios estão aumentados, que o percentual de gordura dele está muito alto, que ele tem o intestino inflamado, que ele tem uma alimentação ruim, que ele é sedentário. Então, grande parte, mas a grande maioria mesmo dos que nos procuram com déficit de testosterona tem esse perfil, que vai ser em maior ou menor grau. Alguns vão ser sobrepeso, outros vão ser obesidade, dos mais variados graus. E por que a gente fala isso? Porque quando a gente vai ver, ele não tem nenhuma disfunção da produção de testosterona. Ele tem ainda uma célula de Leydig, que é a célula testicular que produz testosterona, funcionando normalmente. Só que como o tecido gorduroso produz muita aromatase, ele vai converter parte dessa testosterona em estrogênio. E quando ele converte em estrogênio, ele faz aumento de gordura, porque o estrogênio faz isso. Ele faz ginecomastia, gordura na mama, que é característica da mulher. Ele cria cintura, aquela gordura lateral, gordura no bumbum. Ou seja, ele começa a delinear um corpo feminino, porque é isso que o estrogênio faz. O estrogênio acumula gordura. As curvas do corpo feminino, quem faz é o estrogênio. Então, o que acontece? Num paciente como esse, se eu for dar testosterona logo de cara, o que vai acontecer? Principalmente se eu coloco um implante nele, se eu dou um injetável que tem um pico alto de testosterona, ele vai voltar para mim com 3 meses chateado, dizendo que eu enganei ele, que nada do que eu prescrevi funcionou, porque essa aromatase que ele tem excesso vai converter, ele ainda vai bloquear o pouco que ele fazia e é capaz de voltar para mim com a testosterona mais baixa do que a que ele tinha. E esse é o grande erro que acontece com muitos pacientes. Um paciente acima do peso, um paciente inflamado, a correção dessa inflamação, a redução desse peso se faz necessária, no mínimo, simultânea à reposição. Ou, em alguns casos, antes. Eu normalmente gosto de, pelo menos, por 1 ou 2 meses, tratar essa inflamação, fazer um bloqueador da aromatase. E muitas vezes a gente se surpreende num paciente que veio com 300, 400 de testosterona, voltar com 700, sem eu ter feito nenhuma gota de testosterona. E ele volta feliz da vida porque não tomou nenhum hormônio, melhorou e está começando a desinflamar e a emagrecer. Mas por que isso?
porque a gente bloqueou a aromatase. Então, a gente, antes de repor o hormônio, a gente tem que identificar aonde está o defeito. A gente pode ter o defeito por faltar matéria-prima. Ou seja, para você fazer testosterona, você precisa da matéria-prima, dos aminoácidos, você precisa de vitamina D, você precisa de zinco, de selênio, você precisa de vitaminas do complexo B. Então, deficiência de nutrientes que fazem parte da matéria-prima pode ser a causa. Você precisa avaliar se esse testículo produz testosterona, como é que está a parte central, o LH e o FSH, que são os hormônios que vão estimular a produção de testosterona. E você precisa ver se não está havendo conversão para hormônio feminino. Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante é você avaliar, nesse primeiro processo, o SHBG. Tem muita gente que se preocupa em querer baixar o SHBG do paciente logo nesse primeiro momento. Não faça isso. O que acontece? Quando você aumenta muito a testosterona livre de quem tem muita aromatase, esse HBG está alto porque o corpo dele está querendo diminuir a aromatização da testosterona. Então, aquela pessoa que está no início de uma fase de aprendizado, de treinamento em reposição hormonal, houve que baixar o SHBG, é bom. Sim, mas quando esse HBG está sendo elevado exogenamente por um anticoncepcional, por exemplo, numa mulher, que você vai tirar e vai fazer uma gestrinona e vai subir o SHBG. Mas num paciente inflamado, ele é protetivo, porque o SHBG alto impede que essa testosterona vire estrogênio. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é bloquear a aromatase, modificar o estilo de vida, modificar a dieta, repor os nutrientes que são necessários para a testosterona, aumentar ou introduzir atividade física na vida dessa pessoa e ter um protocolo para emagrecimento. Porque nesses primeiros 30 a 60 dias em que ele vai desinflamar e que você vai reduzir a ação da enzima aromatase, ele vai emagrecer, ele vai desinflamar e ele vai ter aumento dos níveis de testosterona. Quanto maior for o tempo que ele está inflamado, menor vai ser essa subida nesse primeiro passo. Mas, às vezes, é uma coisa mais recente que quando você faz isso, ele já praticamente normaliza os níveis só com essas medidas. Então, é muito importante, primeiro, a gente ter a certeza que aquele paciente precisa realmente repor ou se você precisa corrigir um defeito que esteja causando essa queda do nível de testosterona. E se eu não falar nisso, eu tenho certeza que a Ata vai falar e vai brigar comigo, que no paciente que não é gordinho, que não está acima do peso, ou mesmo no que é um pouco, uma coisa importantíssima no paciente jovem que a gente tem que avaliar é se ele tem varicocele. Varicocele que é como se fosse uma varize na veia do testículo, que pode ser causa também de infertilidade, de diminuição da qualidade e da quantidade dos espermatozoides, é uma das principais causas de deficiência de testosterona no homem jovem. E muitas vezes se faz necessário que a gente caminhe para o urologista para ele fazer a correção cirúrgica dessa varicocele, para que dessa maneira a gente consiga estabelecer a normalidade nos patamares de testosterona desse homem. Muito bom. Doutor, teve uma seguidora que perguntou se o senhor atende também o público masculino. Sim, atendo os homens para fazer reposição hormonal, para essa parte de modulação do intestino, de emagrecimento. A gente faz o acompanhamento. Eu sou ginecologista de formação, mas tenho pós-graduação em longevidade e em medicina integrativa, que são coisas que não dependem do sexo. Então, a gente atende homens para essa finalidade. Eu não sou urologista. Um homem que tem um problema da próstata tem que ir para o urologista. Ele tem que passar para uma avaliação com o Dr. Gabriel Ata antes. Mas essa parte de emagrecimento, de performance, de ganho de massa magra e de equilíbrio dos hormônios é algo que a gente atende também nos homens. Excelente. A Nádia está perguntando se o senhor faz esse tipo de consulta online. Está atendendo com Sim, acabei agora uma tarde de consultas online, pacientes de todos os estados que você possa imaginar. Hoje não teve ninguém de fora do Brasil, mas foram pacientes do Rio, de São Paulo, do Mato Grosso. Então a gente tem... Hoje eu fiz essa alteração com a pandemia e muito provavelmente isso vai permanecer. Eu tenho feito minhas consultas presenciais pela manhã, exceto à tarde, da quinta que eu atendo na clínica Osmar Coutinho, e as tardes de segunda, terça, quarta e sexta são tardes de telemedicina que, graças a Deus, tem tido uma excelente demanda.
Eu vou te fazer uma pergunta agora, doutor, para não deixar nossa seguidora sem resposta. É uma pergunta que é um pouquinho fora do tema que a gente está conversando. Ela está perguntando se a obesidade na mulher dificulta o processo de engravidar. Sim, olha, se você me fizer 100 perguntas sobre saúde, se a obesidade vai atrapalhar, com certeza eu vou lhe responder uns 100 sims. Porque a obesidade atrapalha em tudo, porque é uma doença inflamatória. A paciente que está acima do peso, com certeza já vai ter uma interferência na tireoide, na conversão periférica. Então, o T3 livre é um hormônio que influencia na ovulação. É uma paciente que vai ter uma mudança na microbiota intestinal e possivelmente vaginal e endometrial, o que diminui taxas de implantação. E aí, se eu for ficar falando tudo que a obesidade pode interferir na fertilidade, dava umas 3 lives. Ou seja, com certeza, a obesidade atrapalha muito a paciente que faz um tratamento ou que está tentando engravidar e pode ser o fator crucial para que ela consiga engravidar e, mais do que isso, ter um embrião de qualidade e ter saúde no futuro para o seu filho. Porque a obesidade da mãe pode atrapalhar, inclusive, a saúde da criança que ela já vai carregar no ventre. Nossa! Então, tá respondido, viu? A gente até saiu um pouquinho da curva aqui para não deixar a paciente sem resposta, mas acho que tá mais do que respondido. Deixa eu interagir aqui com Cíntia. Ela disse que o senhor é médico dela há mais de 10 anos. Tá aqui te parabenizando. A vantagem da gente ficar velha é essa, né? Eu tenho 22 anos de formada e, graças a Deus, são muitas, mas muitas as pacientes que eu tenho com mais de 10, com 12, com 15, com 16 Olha anos. Só. Isso é sinal de que a nossa relação com as pacientes é de longevidade, como a gente quer na nossa saúde. Não indica que está ficando velho, indica que as relações elas duram, por uma razão. Ela disse que está em tratamento com o senhor Jorge, tratando com o senhor, com o doutor Jorge, e que está tratando o intestino, já perdeu 10 quilos. Doutor Gabrielata está palpitando, está pedindo para o senhor falar das 5-alfa-redutase. 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase é uma enzima que converte a testosterona, ou quase todos os sintéticos androgênicos, os derivados como a gestrinona também, como o estanazolol, a oxandrolona, em dihidrotestosterona. Essa conversão é uma conversão que pode causar muita acne e pode causar muita queda de cabelo. Isso é um dos problemas que pode dar os efeitos colaterais da reposição de testosterona. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar sobre a testosterona é o medo com relação à saúde da próstata. Em primeiro lugar, a testosterona em si, a testosterona isomolecular, bioidêntica, que a gente usa nos nossos implantes, por exemplo, não faz nenhum tipo de problema. O problema é quando essa testosterona se converte em estonas que são cancerígenas. E a gente tem como bloquear essas estonas. Então, quando a gente bloqueia a ação de enzimas que fazem isso, provavelmente era sobre essa parte que a Ata deveria estar querendo falar, a gente vai evitar a formação das estonas, por exemplo, que causam tanto a hiperplasia como podem causar o câncer de próstata. E é essa mesma estona que também pode causar o câncer de mama. Então, a gente tem que prestar atenção quando fazemos, naqueles homens em que a gente decide que é o momento, que a gente precisa fazer a reposição, de reduzir uma conversão inadequada, pois essa conversão inadequada para estonas que são cancerígenas podem aumentar o câncer de mama e de próstata. Isso acontece também com o estrogênio. Então, quando a gente usa um bloqueador natural, por exemplo, uma progesterona natural, a gente pode bloquear isso. Quando a gente usa derivados do diindolmetano, a gente tem como formulá-lo ou tem como ingeri-lo na dieta. Todos os sulforafanos são muito ricos no brócolis, na couve-flor, em todos os crucíferos. Por isso que uma orientação dietética, um acompanhamento em conjunto com uma boa nutricionista que segue a nossa linha, a gente tem como passar uma dieta anti-inflamatória que, além de melhorar o intestino, que além de proporcionar um equilíbrio do peso, uma redução da gordura,
pode também nos proporcionar a ingestão de nutrientes que vão reduzir esse tipo de conversão inadequada dos hormônios que a gente está repondo. E dessa maneira, a gente vai reduzir a chance de formar as estonas ruins que podem levar tanto ao problema na próstata quanto na mama. Muito bom. Teve uma outra seguidora, doutor Jorge, que perguntou se o surgimento de gordura na mama do homem pode ser indício de algum problema na próstata. Na realidade, a gordura na mama do homem é sinal de que ele tem muita aromatase, e essa aromatase está no tecido gorduroso, principalmente da região abdominal, e ele está convertendo a testosterona dele em estrogênio. E o estrogênio faz o homem ter acúmulo de gordura na mama, que é a ginecomastia, que a gente falou anteriormente. Então, um pouquinho mais cedo. Muito bem. Vamos aqui para as perguntas pré-determinadas aqui, que a gente já tinha separado. Mas vocês que estão assistindo, a gente pode ficar à vontade para enviar assim, os questionamentos ao longo da conversa, inclusive interagindo com o que o doutor Jorge está falando. A gente está aqui para atender vocês nesse momentinho de live aqui, nesses próximos 40 minutos. Vamos responder essas perguntas. Doutor, uma das mais frequentes e que vem até com variações, mas eu acredito que seja para a mesma resposta, quais são os sintomas da andropausa e como saber que o homem está na andropausa? Esse hipogonadismo da senilidade do homem, porque o hipogonadismo é simplesmente quando você tem uma redução da função da sua gônada sexual, que no homem é o testículo. Isso pode acontecer em homens mais jovens, e quando isso acontece em decorrência do envelhecimento natural, ele pode ter essa nomenclatura de andropausa. Então, quais são os principais sintomas? Na realidade, os sintomas vão aparecendo de acordo com a curva decrescente da queda da testosterona. O sintoma mais precoce é o aumento da circunferência abdominal. Então, um sintoma mais tardio é a queda da libido. Então, infelizmente, o homem só começa a procurar alguma ajuda quando ele já teve uma queda vertiginosa da testosterona, que é a queda da libido. E ao longo dessa queda, do aumento da circunferência abdominal até a queda da libido, a gente tem o aparecimento de todas as doenças do envelhecimento, inclusive o aumento de doença cardiovascular. Então, vários estudos, eu fiz uma revisão nesses últimos dias sobre reposição de testosterona em homens, e vários estudos mostrando que a queda de testosterona aumenta em homens mais velhos o risco de doença cardiovascular, o risco de infarto agudo do miocárdio. E dentre as doenças cardiovasculares, 40% dos homens podem ter como primeiro evento morte súbita. Ou seja, não tem uma segunda chance. Não tem uma chance de quem teve um infarto e aí a partir daí vai melhorar, a partir daí vou tomar jeito e vou pensar em cuidar da minha saúde, em perder peso, em fazer exercício, em melhorar a minha dieta. A gente precisa ter em mente que o primeiro aviso pode ser morte súbita. E isso pode ocorrer em até 40%. E a queda da testosterona tem uma responsabilidade muito grande no aparecimento das doenças cardiovasculares. Por quê? Porque você vai aumentar a circunferência abdominal às custas de ganho de gordura, porque você começou a fazer resistência insulínica. O homem que cai a testosterona é um hormônio que sensibiliza o receptor de insulina. Ele vai ter um receptor de insulina muscular e gorduroso, que é o GLUT4, que não funciona bem, que não bota a glicose para dentro da célula adequadamente. O que vai acontecer? O pâncreas vai produzir mais insulina para tentar botar essa glicose. Como não vai conseguir, o que vai acontecer é que essa glicose vai virar gordura no fígado e gordura no tecido adiposo. À medida que isso vai progredindo, o que vai acontecer é que ele vai inflamando, porque o tecido gorduroso produz muitas interleucinas inflamatórias. Isso já ocorre concomitantemente com uma inflamação intestinal que causa disfunção em vários neurotransmissores, como serotonina, como dopamina, e ele já começa a ficar mais ansioso, já começa a ficar mais deprimido, já começa a ter problemas no sono, e isso já começa a fazer com que ele tenha irregularidades no cortisol pelo estresse oxidativo, e aí ele vai acordar com muita fadiga, sem disposição. Vai ser aquele cara que no final de semana só chame ele para assistir Netflix, jogar baralho, dominó, mas qualquer exercício que levante da cadeira, não conte com ele. Ele não tem disposição.
Então, é o cara que fica mais impaciente, é o cara que perde o gosto, o prazer pela convivência social, porque a testosterona ajuda muito nisso também. E isso vai culminar com a queda de libido, com disfunção erétil, porque a deficiência de testosterona vai comprometer também os níveis de vitamina D, vai comprometer outras coisas que auxiliam na produção de tudo aquilo que é vasodilatador. Então, é por isso que quando um homem chega para um urologista, que normalmente é para quem ele vai com disfunção erétil, esse urologista precisa ter uma visão desse homem global. Porque quando ele tem um problema vascular que causa disfunção de ereção, ele tem problema no endotélio vascular. E você tem endotélio nos vasos do corpo todo. Então, se você só pensa em usar uma medicação específica para melhorar a ereção e não trata a inflamação, esse homem, depois que melhora dessa ereção, pode daqui a um período ter um infarto, ter um AVC. Por quê? Porque não foi corrigido o endotélio que já estava dando sinais de desgaste. Que o primeiro sinal, muitas vezes, pode ser uma disfunção erétil. Porque você vai ter diminuição dos fatores vasodilatadores, porque tudo no nosso corpo a gente tem regulação e contra-regulação. Então a gente tem substâncias que são vasoconstrictoras, ou seja, que diminuem o calibre do vaso, e que são vasodilatadoras. Então, com a inflamação, você aumenta o tromboxano, que vai aumentar tudo aquilo que é vasoconstrictor, e diminui o ômega 3, que vai aumentar tudo aquilo que é vasodilatador, principalmente o óxido nítrico. Então, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter disfunção erétil, mas essa disfunção é no endotélio do corpo todo. Então, é necessário ter uma visão global desse homem, porque se só pensar na função erétil e nada mais for corrigido, ele pode ter um infarto, um AVC, uma trombose muito, muito pouco adiante. E isso era previsível, porque a disfunção erétil é um problema no endotélio vascular. Acho que ficou claro a pergunta que a gente já tinha separado. Agora chegou uma aqui, enquanto o senhor estava falando, do Marcos. Ele perguntou quais são as medidas preventivas para manter o nível de testosterona na terceira idade. A primeira coisa é você manter o seu peso. Quando você consegue manter o equilíbrio do seu peso, quando você tem um percentual baixo de gordura, mesmo que você tenha tendo a queda natural do envelhecimento, você não vai aromatizar. Então você vai sempre manter níveis mais altos de testosterona. O segundo é você ter uma dieta equilibrada. Quando você tem uma dieta mais rica em proteínas boas, você melhora muito a sua massa muscular. Você melhora muito o seu nível de testosterona. E isso é uma coisa que prejudica muito o idoso. Ontem eu fiz uma live falando de sarcopenia na menopausa, mas na andropausa é a mesma coisa. Uma das grandes preocupações que a gente tem que ter ao envelhecer é em não perder massa magra. Não perder massa magra não significa ficar musculoso, virar fisiculturista, e sim manter a sua musculatura em dia. Porque para andar, para se abaixar, para carregar um peso, para tudo, assim, eu digo assim, para você manter a dignidade no envelhecimento, não precisar de alguém para lhe dar banho, não precisar de muleta para caminhar, você tem que ter a musculatura em dia. E para ter a musculatura em dia, você precisa de 3 coisas. De bons níveis de testosterona, do estímulo da atividade física, que vai estimular no músculo o sistema mTOR, que é o sistema que mantém a sua massa magra, e de uma boa ingesta proteica. Essa boa ingesta proteica tem que ser por proteínas divididas ao longo de todas as refeições. Não pode ser uma refeição só você querer comer toda a proteína do dia, porque você não absorve. E a gente tem que se preocupar muito com a absorção, porque com o envelhecimento, às vezes você diminui a produção de ácido clorídrico e de enzimas digestivas, e isso faz com que às vezes você está comendo a proteína, mas não está digerindo. Por isso, introduzir um whey hidrolisado, que é uma proteína de mais fácil absorção, um pool de aminoácidos em quem está envelhecendo, pode fazer com que essa pessoa mantenha a sua meta proteica diária, dependendo menos da digestão de uma proteína animal, de uma carne, de um frango, de um peixe. Ou lançar mão, quando se faz necessário, de enzimas digestivas, de ações nutracêuticas que vão melhorar a inflamação do intestino, do estômago, para melhorar a digestão e a absorção desse macronutriente tão importante que é a proteína, que é quem nos dá os aminoácidos que vão formar músculo, hormônio, neurotransmissor, receptor hormonal, nosso sistema imunológico no intestino. Ou seja, para tudo a gente precisa de aminoácido. E a fonte que a gente tem de aminoácido é a proteína.
Muito bem. Muito obrigada, Marcos, pela sua pergunta. Uma outra pergunta que chegou aqui foi da Daniele. Ela perguntou se existe alguma relação entre a calvície e a testosterona. Existe entre a calvície e o DHT. Quando você tem um nível de testosterona se transformando em dihidrotestosterona pela ação da 5-alfa-redutase e o seu nível de dihidrotestosterona aumenta muito, isso estimula a queda de cabelo. Então, algumas pessoas têm uma conversão muito acentuada e esse nível mais alto de dihidrotestosterona é que faz você ter queda de cabelo. É por isso que existem alguns tratamentos que lançam mão de medicações como, por exemplo, o minoxidil, que é um bloqueador da 5-alfa-redutase, que é utilizado para queda de cabelo, porque justamente ele impede essa conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Muito bem. Comentário aqui de Thelma, ela disse que o senhor é um excelente profissional, um médico que cuida da saúde. Parabéns, ótimo esclarecimento. Muito obrigado. Obrigada pela interação. Uma outra pergunta aqui, doutor. Existe a síndrome pós-uso de finasterida? E se sim, se existe tratamento? Existe a síndrome durante o uso. Todo mundo que usa finasterida, a depender da dose, se bloquear demais essa testosterona, vai ter deficiência de testosterona e a sintomatologia dessa sua deficiência. Então é preciso ter muito cuidado, principalmente os homens mais velhos. E talvez seja melhor ser um carequinha que funcione do que um cabeludo que não funciona. Então, às vezes a gente tem que botar na balança isso aí. Prioridades. Uma outra pergunta é se existe alguma contraindicação para a terapia de reposição hormonal masculina. Tem homens que não podem fazer? Veja só, a gente evita a utilização de testosterona naqueles homens que têm um crescimento exagerado da próstata ou que tenham um risco maior de câncer de próstata. Mas já existem estudos mostrando que mesmo em quem já teve câncer de próstata, a gente pode utilizar. Então isso é uma coisa que a gente tem que individualizar muito, ter uma avaliação mais minuciosa, às vezes até fazer alguns marcadores genéticos e discutir com o paciente o risco-benefício disso. Mas tirando essa parte prostática, quando você usa doses pequenas de testosterona isomolecular, pode ser no gel ou no implante, normalmente você vai trazer para esse paciente muito mais benefícios à saúde dele do que problemas. O que a gente vê muito de problema com testosterona, que gera medo nas pessoas, é por conta do excesso. Porque, na realidade, todos os hormônios são importantes. Não existe, eu não gosto de demonizar nenhum hormônio. O grande problema é a falta e o excesso. E tudo que se sabe de coisas ruins da testosterona vem do uso inadvertido e inadequado de doses altas que causam problemas quando não são prescritos por um médico que tenha o conhecimento de toda a fisiologia. Muitas vezes existe automedicação, muitas vezes existe um uso exacerbado e inadvertido de testosterona como método para anabolização em pessoas até mais jovens que não têm um desnível de testosterona, mas querem ter corpos mais musculosos. Então, assim, a grande parte desses efeitos colaterais vem do mau uso e não do uso da testosterona. Muito bem. Teve uma seguidora que ela se deu conta agora de que a live é sobre saúde masculina. E ela estava enviando perguntas... A gente já passou de meia hora, mas eu tô achando que tem pouca gente. Vocês têm que mandar esse aviãozinho aí para os homens ao redor de vocês. Vamos beneficiar, não vamos guardar essas informações só para vocês. Não pode ser egoísta, não. Vamos mandar para o pessoal que a rapaziada tá precisando saber dessas informações de testosterona. Vamos mandar para todo mundo aí, dar um oi aí pra gente, quem está nos ouvindo, e começar a enviar o aviãozinho, que ainda tem quase meia hora, ainda dá para o pessoal aprender alguma coisa. E a live também fica disponível depois. O Dr. Jorge costuma compartilhar no perfil dele. Eu acho que eu vou passar a não deixar mais gravado, porque aí o pessoal assiste ao pode ter certeza. Aí sim. Mas fica sempre disponível lá no YouTube da Clínica Osmar Coutinho, e o Dr. Jorge também costuma compartilhar sempre no Instagram dele. Vamos lá, então. Pegando esse gancho aí, já que a gente falou de reposição hormonal, tinha uma outra pergunta que é a seguinte. A reposição hormonal no idoso acima de 65 anos, que já teve câncer de próstata, ela é recomendada? Veja só, um idoso acima de 65 anos que já teve câncer de próstata, muito provavelmente está precisando de muito mais coisa antes de a gente tentar corrigir o nível dele de testosterona.
de desinflamar, de melhorar o sono, de melhorar a memória, de estabelecer uma boa nutrição, de restabelecer atividade física. Assim, por um consenso de literatura, a maioria esmagadora vai ser contra se usar hormônios num homem desse. Mas o que a gente começa a perceber é que já existem estudos mostrando a possibilidade, quando você não tem nenhum resquício, quando ele já fez a retirada da próstata e já tem mais de 5 anos sem ter nenhum problema nem recidiva, e ele está com sintomas muito severos dessa deficiência. Então, talvez no homem desse usar uma dose pequena de um gel, bem monitorada, com a anuência do oncologista que o acompanhe, possa ser de grande benefício. Talvez não usar um implante, que é algo que dura 1 ano, e de repente, se acontecer alguma intercorrência, a gente tenha que remover, mas um gel em dose baixa no homem desse, eu acho que pode ser uma boa indicação, depois de ter toda uma avaliação completa e de ter uma boa conversa com um oncologista que o acompanhe. Excelente. Deixa eu interagir aqui com algumas pessoas que mandaram mensagem depois que o senhor fez a convocação. Cadê? Cíntia já disse que ela tá aqui, tá mandando um aviãozinho para os seguidores dela. Teve uma outra seguidora que disse que os homens têm medo de saber a verdade. Tem essa ideia, né? De que o homem não gosta de médico, não gosta de saber que fica doente depois que vai no médico, né? Tem essa teoria. Não, essa é a realidade. Se você for fazer uma análise da frequência da mulher ginecologista e do homem no urologista, é uma diferença absurda. A mulher se cuida. O homem, ele vai quando não tem jeito. Já vai quando está doente, já está tarde para começar muito tratamento, né? A grande maioria das vezes é. Que pena. Então, homens... Mas você sabe o que eu tenho percebido muito? A grande maioria da minha clientela masculina são os maridos das minhas pacientes. Então, assim, às vezes o homem por ele mesmo não vai, mas ele vai obrigado pela mulher. A mulher puxa ele pelo braço, então a mulher faz assim: doutor Jorge, me dê logo os exames dele, que aí eu boto ele para fazer. E quando eu vier na minha próxima consulta, eu já trago. Então, assim, grande parte da minha clientela masculina é trazido pelas esposas. E isso é o que alavanca esse público masculino a começar a cuidar dele mesmo. E muitos, assim, já numa certa idade, a partir de 50, 60 anos, que o casal começa a ter uma quedinha nos níveis hormonais, mas aí a gente corrige a mulher começa a ficar num patamar acima do dele. Dispara. Aí ele diz: eu não posso ficar para trás. Aí ele tem que ir, aí ele vai procurar a ajuda para melhorar também a saúde dele. Mas grande parte das vezes que eu atendo homens, são homens trazidos por suas esposas. Incentivados, né? Isso aí. Então, você, esposa que está assistindo a live, não deixe de compartilhar esse conteúdo, que ele pode ser muito interessante para o seu marido. Uma outra seguidora diz: quem não está assistindo está perdendo muito. Valiosas informações. Verdade. Teve outra clamando aqui para você não tirar do IGTV, tem que deixar lá. Não vou tirar não, é brincadeira. Vamos lá, então. Agora, a maioria das perguntas, elas estão mais relacionadas com disfunção erétil e coisas correlacionadas. Mas eu volto a convidar os seguidores que estão aqui assistindo a gente a enviarem seus questionamentos enquanto a gente está conversando aqui. Doutor Jorge, a pergunta é a seguinte: disfunção erétil em jovens, quando não há comorbidades, nem ansiedade, nem alterações hormonais, pelo que ela pode ser causada? Quais são as outras possíveis causas da disfunção erétil em pessoas com essas características? Os principais problemas que levam à disfunção erétil são esses que ele descreveu. Muitas vezes, o que acontece? Ele tem uma taxa hormonal que, teoricamente, está dentro da normalidade. Mas se você for ver um menino de 20 anos, você vai ver a taxa de normalidade de testosterona vai de 200, cento e tanto, até 900. Aí o cara está em 220 e tem 20 anos. Aí, se você olhar, você está dentro da normalidade, né? Mas não tá, porque o menino de 20 anos tinha que estar com essa testosterona lá no quartil superior, de 700 em diante. Mas ele está com 200, então ele vai ter disfunção erétil mesmo dentro da taxa de normalidade. E muitas vezes, o que é que a gente precisa entender? Não é só o nível de hormônio. Você precisa ter o receptor funcionando. Porque para a ação de qualquer hormônio, você precisa ter um nível adequado com um receptor que vai captar esse hormônio funcionando bem. Então, se você tem nível adequado, não tem teoricamente nenhum...
vamos levar em consideração que tudo que ele falou é a mais pura verdade, não tem nenhum viés. A gente tem que pensar o porquê que esse receptor não está respondendo. E assim, disparado, a principal causa disso é a obesidade. Então, os pacientes acima do peso, jovens, a gente vai e volta que ainda, né? que ainda não teve nenhum tipo de repercussão, mas ele tem um receptor que não responde bem. É um paciente que pode não ser obeso, mas ele é inflamado. Então, a gente vai procurar os marcadores inflamatórios, a lipoproteína a proteína C reativa, tudo aquilo que altera quando a gente está inflamado, e a gente vai ver que isso pode estar alterando o receptor. As doenças autoimunes, às vezes o paciente tem uma doença autoimune que é algo inflamatório que vai alterar a função do receptor de testosterona e por isso a testosterona dele está boa e não está funcionando muito bem. Então, são os dois lados que a gente olha quando tudo está funcionando. Por quê? Porque tem um lado psicológico, porque tem as alterações vasculares, né? As disfunções vasculares que podem causar disfunção erétil, como a gente já disse. Ou seja, ele teoricamente afastou tudo e está tudo realmente correto. Então, se está tudo realmente correto e o nível de hormônio está correto, a gente tem que afastar a possibilidade desse receptor não estar funcionando bem. Muito bem. Outra pergunta que chegou aqui em tempo real é se há relação entre o bom funcionamento intestinal, a ausência de inflamação, com níveis de testosterona, bem como o aumento de possibilidade de câncer de próstata. Tem total. Quando você tem o intestino inflamado, o estresse oxidativo aumenta o risco de vários tipos de câncer, principalmente de intestino e principalmente de câncer de vias biliares. Mas pode aumentar tipo câncer de mama, a obesidade está intimamente ligada com isso, pode aumentar câncer de próstata. Se essa inflamação intestinal estiver ligada à obesidade, você vai ter hiperexpressão de aromatase que vai aumentar o risco desses dois tipos de câncer. Então, o que a gente precisa é justamente corrigir a inflamação, melhorar o intestino, corrigir o microbiota intestinal, melhorar a dieta, regularidade de atividade física, ou seja, tudo isso que a gente pode fazer para reduzir as possibilidades de inflamação e, com isso, de todas as doenças do envelhecimento advindas da inflamação, dentre elas o câncer. Bem, o perfil da clínica Daniele Bernan, se eu não me engano. Se estiver errado, você me corrija, por favor. Ela está perguntando ainda em relação à pergunta que o senhor respondeu anteriormente, como ver a efetividade do receptor? Na realidade, você não existe um exame para marcar a efetividade do receptor. E sim, você desinflamar esse paciente e fazer uso de antioxidantes que melhoram a receptividade do receptor de testosterona. Como, por exemplo, a cúrcuma, como, por exemplo, o resveratrol, como, por exemplo, o ácido alfa-lipoico, como reduzir a ingesta de produtos junk food, de alimentos ruins, reduzir a inflamação, porque, na realidade, você não vai ver, não tem como analisar o receptor em si, mas sim se esse paciente está inflamado, porque a inflamação diminui a eficiência de todos os receptores. É o que a gente chama de resistência, por exemplo. Assim como a gente tem resistência à insulina e resistência à leptina no paciente que está obeso. Normalmente o obeso, ele é um paciente das resistências. Ele não tem, na maioria das vezes no início, diminuição do nível dos hormônios, e sim da sensibilidade do receptor. Então, quando você desinflama, aí você vai melhorar a ação do hormônio nesse receptor. E alguém perguntou também, e o magro? Mas o magro também pode ser inflamado. Às vezes, é aquilo que a gente fala no ditado popular, é um magro de ruim, ele come muita porcaria, ele é inflamado, mas ele não ganha peso porque tem uma boa microbiota que compensa isso. Mas aí a gente tem que ver se ele não está realmente inflamado com os marcadores inflamatórios, porque essa inflamação pode diminuir a sensibilidade do receptor hormonal, não só de testosterona, de qualquer um outro. Uma outra pergunta é quais que são considerados os níveis normais de testosterona para um homem de 60 anos? Para um homem de qualquer idade, o ideal é a gente ter o nível de testosterona no quartil superior da normalidade. Quanto mais próximo disso, mais qualidade de vida você vai ter. Então, vamos idealizar que vai de 200 a 900, são 700 de diferença. Você divide isso por 4 e aí você vai somar 3/4 a 200. Então,
Nesse patamar superior é o que você deve estar. Então, para resumir, para não ficar complicado, para quem não é tão bom em matemática, de 600 e diante para um homem de 60 anos com mais de 2% da testosterona livre é o que é muito importante. Porque a gente está falando globalmente sobre a testosterona total, mas a gente não pode deixar de lembrar que a gente só usa 2% dessa testosterona, que é a testosterona livre. Por isso que a gente, quando dosa também o SHBG, dosa a testosterona livre, porque a gente vai fazer, na realidade, o índice de androgenicidade, ver quanto de testosterona que ele usa realmente, que ele tem livre. Porque muitas vezes o problema está aí. Você vai ver, ele tem um nível de testosterona normal. Mas aí, quando você dosa um SHBG, está altíssimo. Quando você vai dosar a testosterona livre, se você não pediu só a total, às vezes o erro pode estar aí. A testosterona livre dele está baixa. Então, o que a gente tem que fazer nesse paciente? Desinflamar ele para que ele baixe esse SHBG, para que com isso ele aumente a fração livre. Então, nesse paciente, você não precisa da testosterona. O que você precisa é desvincular a testosterona dele das proteínas que deixam essa testosterona inativa, que principalmente o SHBG. A menina da clínica me corrigiu, não é Beran, como eu falei. Bernan, como eu falei, é Beran. Clínica Daniele Beran. Uma paciente está perguntando sua indicação de whey, doutor. Se eu digitar um influencer, não vai fazer propaganda? Na realidade, o que acontece? A proteína hidrolisada, a proteína do soro do leite, é uma proteína anti-inflamatória que pode ser utilizada por vários motivos. Ela ajuda no controle do diabetes, ela diminui a resistência insulínica, em alguns protocolos ela pode ser utilizada para ganho de massa magra. Então, o tipo do whey que você vai usar vai ser de acordo com o seu protocolo. Um paciente sem doença, mais jovem, que está querendo ganhar a massa magra, ele pode usar, por exemplo, um whey concentrado, que tem mais caseína e dessa maneira vai ter um aporte maior para o músculo de matéria-prima para ele ganhar massa muscular. Na maioria das vezes eu prefiro um whey hidrolisado, isolado. Por quê? Porque dessa maneira você não tem lactose, que grande parte das pessoas já tem intolerância, e você não tem praticamente caseína. Então você vai estar dando uma substância que é altamente anti-inflamatório, que melhora a imunidade, que ajuda no controle da pressão, que pode ajudar, inclusive, no controle do peso. Se você toma, por exemplo, meio scoop de whey 15 a 20 minutos antes da refeição, do almoço e do jantar, você vai estimular a produção de colecistoquinina, que é um hormônio sacietógeno, e vai diminuir aquela volúpia de querer comer na hora do almoço. Então, assim, eu não sugiro marca, porque existem várias marcas, mas eu sugiro um padrão de whey, que é, na grande maioria das vezes, um whey que é hidrolisado e isolado. Muito bem. Tem uma outra pergunta, na verdade não é uma pergunta. O Mário, ele comentou que quando a testosterona dele fica muito alta, acima de 500, ele tem aumento de eritrócitos. Na realidade, o que acontece? Quando a gente fala em padrões de média, a gente está falando de média. Então, assim, muitas vezes, uma pessoa que tem um bom receptor com um nível mais baixo pode já ficar muito bem. Isso é uma exceção, mas pode acontecer. Qualquer androgênio, seja testosterona, seja qualquer derivado como a gestrinona, ele é policitemiante, ou seja, ele aumenta a produção de hemácias. É por isso que, por exemplo, uma mulher que tem anemia, que sangra muito e usa um anticoncepcional, ela bloqueia a perda, mas ela mantém aquele nível baixo. Mas quando você bloqueia ela com gestrinona, ela, além de não perder, ela sobe os níveis de hematócrito e hemoglobina. É por isso que, às vezes, o exagero na dose pode causar o quê? Um aumento muito grande da ferritina, um aumento da hemoconcentração, e isso que ele está falando. Então, assim, algumas pessoas têm sensibilidade. Normalmente, alguém com 500 de testosterona que está acontecendo isso, é possível que tenha alguma doença autoimune que aumente essa produção. E aí, mesmo numa dose menor de testosterona, isso pode acontecer. Muito bem. Entramos nos 10 minutos finais da live, então se você está segurando sua pergunta aí, a hora de enviar é essa. Teve uma seguidora que disse: meu esposo acorda cansado e dorme cansado. Qual é a indicação para esse homem? Procurar um médico. Correndo. Urgente, né, doutor? Com certeza. Várias disfunções podem estar ocorrendo para isso acontecer. Desde uma disfunção intestinal, de uma desbiose,
que vai levar a um bloqueio de hormônios do sono, a irregularidades do cortisol, que vai causar esse cansaço excessivo, como também um excesso de cortisol vai levar a uma queda de testosterona mesmo no homem jovem. Por quê? Porque o cortisol e a testosterona têm o mesmo precursor. A pregnenolona, de onde vem a progesterona, que depois vai fazer o cortisol e a testosterona. Então, se você está usando muito uma mesma matéria-prima que faz duas coisas, uma vai estar sendo feita em excesso, a outra vai faltar. Então, muitas vezes esse estresse oxidativo, essa inflamação do intestinal pode ser a causa de tudo. E aí, nisso daí já diminui a conversão periférica do hormônio da tireoide, aí já começa a ganhar peso, aí tudo vai contribuir para isso, para a falta de ânimo, para cansaço excessivo, para irritabilidade, para diminuição da libido, para ganho de peso. Então, aí você vai corrigir, frear todo esse processo inflamatório, corrigir as devidas deficiências e as coisas vão estabelecer de novo um padrão de normalidade. Ela está perguntando qual especialidade o senhor indica que o marido dela procure. Olha, eu indico alguém que faça medicina integrativa, que conheça desses fenômenos do estresse oxidativo. Alguns médicos ortomoleculares são muito bons. Ou então um bom urologista que entenda da andrologia. Eu sou suspeito, eu posso indicar o meu urologista, que é o Dr. Gabriel Atta. Se marcar uma consulta do seu marido com ele, tenho certeza que ele vai resolver esse problema. Maravilhoso. Isso aí. Próxima pergunta é: até qual idade o corpo masculino desenvolve hormônios que influenciam na mudança corporal? Não entendi. Até que idade o corpo masculino desenvolve hormônios que influenciam na mudança corporal? A vida toda, porque o principal hormônio é a testosterona e você produz ela a vida toda. Só que a transformação corporal vai acontecer normalmente na puberdade, que é em torno dos 14 anos, e o crescimento, toda essa fase de transformação vai, às vezes, até os 20, 21 anos. Mas o hormônio principal disso, que é a testosterona, e o segundo, que é o GH, eles continuam sendo produzidos a vida toda. Muito bem. Então, está respondido. Uma outra pergunta. O senhor mencionou a desbiose. A pessoa está perguntando: quando o exame dá positivo, o que deve ser feito? Tomar probiótico? Na realidade, tratar a desbiose vai muito além de usar probióticos. A gente segue uma linha que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a causa. Porque, por exemplo, você usar probióticos e não mudar nada na sua alimentação, que é a principal causa de desbiose, é a mesma coisa de você dar remédio para um cara de pressão alta, remédio de pressão, e ele comer sal. O que vai acontecer? Essa pressão vai continuar irregular. Então, se eu lhe dou um probiótico, mas você continuar exagerando em alimentos processados, multiprocessados, em alimentos ricos em glúten, em bebida alcoólica, você não vai melhorar essa desbiose. Então, o primeiro passo é, pelo menos momentaneamente, retirar tudo aquilo que causa. E aí a gente lança a mão de alguns ativos que melhoram esse intestino, a revitalização dele. E aí, sim, no segundo momento, a gente vai introduzir o probiótico para fazer a repopulação de uma nova microbiota. Mas usar só probiótico, como a gente vê muitas vezes sendo utilizado aí, não vai funcionar em grande parte das vezes. Porque às vezes é uma desbiose mais forte, já mais crônica, e se você não fizer um tratamento mais profundo, só o probiótico não vai resolver. Então, tem todo um processo que vai desde retirar tudo aquilo que está causando, a você revitalizar e refazer esse intestino dessa inflamação, até você repopulacionar de boas bactérias e reintroduzir a dieta que você suspendeu, mas com equilíbrio, com parcimônia, evitando o exagero e a continuidade de comida inadequada. Porque o ideal é você comer comida de verdade, né? Excelente. A quem perguntou aonde o Dr. Gabriel Atta atende, ele atende na clínica Sumar Coutinho. Se tiver mais dúvidas, é só mandar um inbox aqui pra gente que respondemos imediatamente. Doutor Jorge, chegamos nos 5 minutos finais aqui da live. Eu vou já fazer as considerações finais de passar a palavra para o senhor encerrar, mas de antemão gostaria de agradecer a todo mundo que participou, que enviou as suas perguntas, seus comentários, que interagiu com a gente. É sempre um prazer interagir com os seguidores. Agradeço aos seguidores do Dr. Jorge que estão simultaneamente assistindo essa live. Muito obrigada pela participação de todos. E mais uma vez a Dr. Jorge por essa nossa dobradinha aqui que já virou costumeira. Muito obrigada, doutor. E já quero avisar vocês, dia 3 nós temos live com o doutor Hugo Maia.
e no dia 8 com o doutor Alessandro Scapinelli. Então, nossos 2 próximos encontros já estão agendados. Te passo a palavra, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria desejar uma boa sexta-feira a todos, um excelente final de semana. Muito obrigado pela presença de vocês numa sexta-feira à noite. Quem perguntou aí alguma coisa do vinho, se pode, claro que pode tomar um vinhozinho. Tudo com equilíbrio pode. O que não pode é o exagero, o que não pode é a constância de hábitos ruins. Se na maior parte do tempo você tem hábitos bons, um vinhozinho em quantidade pequena não faz mal nenhum. Muito pelo contrário, a dieta que eu mais gosto, que é a dieta mediterrânea, ela permite um cálicezinho de vinho às refeições, porque o vinho é rico em um antioxidante que é o resveratrol. Então, boa noite a vocês, uma boa sexta-feira, muito obrigado e até a nossa próxima live. Um grande abraço. Até a próxima. E quem perdeu o início, no Instagram do Dr. Jorge, no YouTube da Clínica Osmar Coutinho, a live está lá completinha. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana. Boa noite.